Eu sou o Ruben Martins e do Jornal Público este é o P24. Hoje, uma revolução que parou ao semáforo. Francisco João Ferreira pode ser um ilustre desconhecido da Revolução, mas é graças a ele que há uma história que correu o mundo. A coluna militar que vinha de Santarém para fazer um golpe de Estado parou a um semáforo à entrada da cidade de Lisboa. Nós falámos com ele. Neste P24 ouvimos o jornalista João Pedro Pincha, que conversou com Francisco João Ferreira. João, a Revolução dos Cravos também ficou marcada por um insólito, nem chamaria incidente, mas uma insólita paragem, um sinal vermelho à entrada de Lisboa. Tu conseguiste falar, 50 anos depois, com o responsável por esta paralisação da Revolução ao sinal vermelho. O que é que aconteceu ao certo e quem é que é este militar que, durante uma revolução, não quis incumprir com as regras de trânsito? Este militar que parou no sinal vermelho é de facto uma história muito conhecida do 25 de Abril. É um episódio que entrou no anedotário do 25 de Abril, porque não há relato nenhum do dia da Revolução que não refira a este momento um bocadinho insólito, um bocadinho bizarro, que podia perfeitamente ter provocado problemas um bocadinho mais sérios, porque o Salgueiro Maia chega a dizer que quando eles pararam no semáforo, ao lado estavam autocarros a carris, portanto, e era muito estranho, era uma coluna militar com 25 veículos militares, entre os quais blindados, e portanto com canhões, etc. Portanto, completamente fora do comum ver uma coluna militar daquele tamanho e com aquele tipo de armas a entrar em Lisboa, e portanto essa paragem no semáforo podia ter custado um bocado caro à Revolução. Mas basicamente este ex-militar, Francisco João Ferreira, ele justifica a paragem no semáforo com o facto de ele não saber o que é que eles iam fazer. Ele, na altura, era um simples soldado raso, um praça. Não era, ao contrário de muitos outros que estavam envolvidos na preparação do golpe militar, ele não estava de maneira nenhuma envolvido. E também, ao contrário do que aconteceu com muitos soldados que foram recrutados na Escola Prática de Cavalaria em Santarém naquela noite, a quem Salgueiro Maia explicou, Salgueiro Maia e outros oficiais explicaram exatamente o que é que eles iam fazer, falaram de um golpe militar e iam para Lisboa, derrubar o regime, etc. Francisco Ferreira diz que a ele não lhe disseram nada disso e que a única coisa que lhe disseram foi que precisavam de motoristas para Lisboa, para vir até Lisboa, e ele veio porque estava farto de estar enfiado no quartel e queria mudar de ares e portanto a justificação que ele dá é essa. Na noite 24, meia-noite ou meia-noite e tal, parece lá o oficial do dia e o plantão à caserna, acordar a malta. A gente vamos precisar aqui de uns condutores, que não tem uns cachês, mas também ele vai assim, mas só vai quem quer. E ele ser assim, quem quiser ir, livre vontade, meta a mão no ar. Vamos para Lisboa. Bora. A gente meteu os três no acima. Eu chamo Francisco João Ferreira, tenho 72 anos, nasci em 5 de 5/51. Aquilo falou, não disse se era para Lisboa, se era uma revolução, se não, pronto. A gente já sabia que tinha vindo nas Caldas, não é? Mas pronto, a gente não sabia de nada. Eu não, ninguém sabia de nada. Não deixa, João, de ser estranho uma coluna militar ser encabeçada por um militar que não fazia ideia para onde é que tinha de ir, imagino eu. Eles, a dada altura, eles sabem, já depois de saírem de Santarém, passado um bocado, essa história já foi contada, de que às tantas o Salgueiro Maia, que era a única pessoa daquele Jeep, naquele Jeep iam 3 pessoas, e o Salgueiro Maia era a única pessoa daquele Jeep que conhecia o plano de operações. E só depois de eles saírem da Escola Prática de Cavalaria, já saírem de Santarém, já tinham andado um bocado, é que o
o capitão Salgueiro Maia tira o plano de operações do bolso e explica que é para irem para o Terreiro do Paço. Cartacho, carregado, alverca, se acabei. O Salgueiro Maia ia sempre com o transistor, tinha aqueles transistores antigos, e havia essas músicas, e ele disse, está a correr bem, ia para o Forreal. Eu, nada com isso. Ali ele se cortava para a Feira Popular, estavam ali uns semáforos, vermelho, e eu, quer vais parar? Bom, senão hoje é sempre para andar, e bora. Ele manda sempre andar, para hoje. Está a correr bem, já ouvia morenas e aquilo, senhas e as contrassenhas, mas a gente sem saber nada. Até lá abaixo o Terreiro do Paço. Aliás, ele próprio não tinha muito bem a noção de que esta história do semáforo fosse assim tão conhecida como isso. Ou seja, ele sabe que é uma história relativamente conhecida, mas não tem assim grande noção de que é uma história assim mesmo muito conhecida. Mas o que é certo é que ele nunca mais parou nenhum semáforo naquela noite. A coluna seguiu sem parar A coluna seguiu. Agora aqui a doutrina diverge um pouco, porque na verdade ele a nós não nos conta, diz que o relato que ele faz é que eles param no semáforo e o Salgueiro Maia vira-se e diz, é sempre a andar. E portanto, eles avançam. O próprio Salgueiro Maia, depois da Revolução, explica que, a partir dessa altura do semáforo, ele manda ligar as sirenes dos militares. Aliás, este senhor Francisco Ferreira, o que nos diz também é que, apesar de ser uma coluna militar, a marcha não ia ser assinalada. Eles não iam assinalar a marcha. Ele diz, nós não íamos assinalar a marcha. Portanto, obviamente que eu ia parar no semáforo, porque se nós fôssemos assinalar a marcha, obviamente tinham, digamos, andavam, é como as ambulâncias, um pouco, não é? Passam os sinais vermelhos. Eles dizem, nós não íamos assinalar a marcha. A partir do momento do semáforo, diz Salgueiro Maia, dizem em entrevistas, a partir do momento do semáforo, ele manda ligar as sirenes das viaturas blindadas, que por acaso eram talvez as mais potentes, digamos, que iam na coluna, que têm uns canhões e, portanto, e avançam daí até ao Terreiro do Paço sem mais interrupções. Esta é a versão do Salgueiro Maia e também deste senhor Francisco Ferreira, e da qual nós não temos motivos nenhuns para duvidar. No entanto, aparece em alguma literatura que eles terão parado ainda noutro semáforo mais à frente. Agora, isto, enfim, quem lá esteve é que sabe, não é? Deixa-me perguntar-te também, portanto, o Francisco Ferreira chega ao Terreiro do Paço e o que é que ele depois fez neste 25 de Abril? Não sei se ele te contou esta história. Pronto, eles chegam ao Terreiro do Paço e só ali é que ele toma verdadeiramente consciência do que é que está a acontecer, e do que é que está envolvido. Ele até aí não sabia muito bem, estava meio desconfiado, tinha lá umas questões, mas não perguntou nada durante a viagem inteira, não quis quebrar a relação hierárquica entre ele e o Salgueiro Maia, porque era um capitão, que era um oficial e ele era um simples praça, e portanto ele não perguntou rigorosamente nada. E quando chegou ao Terreiro do Paço é que ele começa a tomar alguma consciência, a capacitar-se de que está envolvido num golpe militar. E, muito concretamente, quando a fragata Gá Coutinho entra na Barra do Tejo, ali em frente ao Cais das Colunas, e ameaça disparar sobre os revoltosos. E aí é que ele sente medo pela primeira vez, ele admite que sentiu medo nessa altura, sente medo pela primeira vez, e afasta-se do Jeep pela primeira vez também. A missão dele era ficar no Jeep, ficar a guardar o Jeep, porque era o Jeep do comando e, portanto, era o Jeep do comando e, portanto, podia ser preciso saírem dali para qualquer lado rapidamente. Além disso, o Jeep tinha armas lá dentro e tinha explosivos e, portanto, também não convinha deixá-lo sem guarda durante muito tempo, mas ele admite que aí, nessa altura, há uma altura em que foge do Jeep porque sentiu medo. Tiros sem saber de onde é que vem. Ali tive medo, tanto tive medo como no Carmo. O Jeep ia carregado, não sei como ele subiu por lá para cima.
malta pendurou-se, depois era tanto ao civil, locado basta arrancar, né? Tudo a acompanhar, tudo a gritar. Né? Aquilo estava cheio, era mais civis do que tropas. Mais civis do que tropas, né? No carro havia uma rua ali e o meu Jeep ficou estacionado assim numa subidazinha. Ali a 20 metros ou 30 do carro, né? Ali estacionado, o Ferreiro, estamos lá. E ele, pronto, depois cá abaixo ainda vi, só vi o Salgueiro Maia com o alto-falante. E eu estava ali mais o Ferreiro. E se já havia vontade de comer, sai uma menina nova de uma casa, sim, direito ao Jeep e trazia um terço. Trazia, eu não vi o terço. Vi depois quando ela entregou o Ferreiro. E disse, deu o terço ao Ferreiro e disse, guarda isto que eu tenho o meu namorado lá fora. E tudo corra bem e vá lá correr para casa. E agora aí apareceu com umas sandezinhas para cada um da gente, aquele é que soube bem. Passado todas as primeiras movimentações no Terreiro do Paço, eles sobem para o Largo do Carmo, ele leva mais uma vez o Salgueiro Maia, dali para o Largo do Carmo, e ele relata que já nessa altura, entre o Terreiro do Paço e o Largo do Carmo, já vai muita população a acompanhar e que já foi difícil ao Jeep chegar lá acima porque já levava muita gente agarrada aos lados, etc. Pronto. E depois ele chega ao Largo do Carmo e estaciona lá num sítio e fica relativamente afastado da ação principal, ou seja, não está cá em baixo onde está o Salgueiro Maia em cima da chainita, a mandar os comunicados, etc. Não, ele fica um bocadinho afastado da ação, só volta a reentrar, digamos, em ação quando mais tarde aparecem duas pessoas da então Secretaria de Estado do Turismo a dizer que tinha uma mensagem do General Spínola para Marcelo Caetano para negociarem a rendição do governo, e depois deles entrarem no quartel do Carmo e falarem com o Marcelo Caetano, voltam cá para fora e dizem que precisam de falar com o Spínola, e então Salgueiro Maia diz, levem o meu Jeep. Nesse momento em que eles vêm cá para fora, o Salgueiro Maia põe-lhes o Jeep à disposição e ele conduz o Jeep até a casa de Spínola. Obviamente que ele não sabia onde era. E há um texto do Diário de Notícias no dia seguinte, no dia 26 de Abril, que dá a entender, não o diz explicitamente, mas dá a entender que eles próprios, os dois mensageiros de Spínola, também não sabiam onde era, e quem sabia onde era o jornalista do Diário de Notícias, que vai apoiado na parte de trás do Jeep a dizer vá para ali, não sei o que, corta aqui, faça isto, faça não sei o quê. Portanto, também é uma história curiosa. E ele depois vai à casa do Spínola, não vê o Spínola, obviamente, porque ele fica no carro enquanto os outros vão lá acima, e volta para o Largo do Carmo, porque depois o General Spínola vai no seu próprio carro para o Largo. Ao longo desta semana tem muito para ver, ouvir, ler sobre Abril, 50 anos, 25 de Abril, uma revolução contada nas Canções de Abril, podcast Canções de Abril, por Nuno Pacheco. Clandestinos também, as histórias da clandestinidade. Temos também reportagens especiais, muitas delas já têm sido publicadas no P2, com trabalhos de fundo sobre uma revolução que agora celebra meio século de existência. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. Boa semana. O público fica no ouvido.